Existe um tipo de silêncio que não acalma. Ele pesa, ele aperta o peito, ele faz a oração parecer cansada e a fé parecer confusa. Não é o silêncio de descanso, é o silêncio que provoca perguntas que você nunca quis fazer. Você continua acreditando, continua buscando, mas algo dentro de você começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Esse momento não chega para quem está distante. Ele chega exatamente para quem leva Deus a sério, para quem ora de verdade, para quem não transformou a fé em hábito vazio. O problema é que ninguém nos prepara para o silêncio de Deus. Nos ensinam a esperar respostas, sinais claros, confirmações visíveis, mas quase nunca falam do tempo em que Deus escolhe não explicar nada. E é aí que muitos se perdem por dentro, não porque deixaram de crer, mas porque não sabem interpretar o que está acontecendo no invisível. Se você está vivendo um tempo em que tudo parece quieto demais, em que decisões importantes não avançam, em que portas não se fecham nem se abrem, este não é um vídeo para te dar respostas rápidas. É um convite para você entender algo mais profundo. Deus não está ausente. Ele não está distante. O silêncio que você sente não é abandono, é preparação. E o Espírito Santo não trabalha fazendo barulho. Ele trabalha no secreto, alinhando o que você ainda não consegue perceber, para que quando a direção vier, você esteja pronto para sustentá-la. Permaneça aqui. Não para ouvir algo bonito, mas para reconhecer o que já está acontecendo dentro de você. Há um momento na caminhada cristã em que o silêncio deixa de ser inspirador e passa a ser desconcertante. Você ora e não sente resistência, mas também não sente resposta. Você lê a palavra e ela continua verdadeira, mas não parece falar diretamente com você como antes. É nesse ponto que muitos começam a se culpar, achando que falharam espiritualmente, que esfriaram na fé ou que perderam sensibilidade. Mas esse tipo de silêncio não nasce da distância entre você e Deus. Ele nasce de uma transição. O Espírito Santo começa a retirar os apoios emocionais que antes sustentavam sua fé. Aquela sensação constante de confirmação, aquele alívio imediato depois da oração, aquela clareza rápida sobre o que fazer. Não porque isso era errado, mas porque não pode ser permanente. Deus não constrói maturidade espiritual oferecendo explicações o tempo todo. Ele constrói maturidade ensinando você a permanecer mesmo quando não entende. Esse silêncio revela algo importante. Ele mostra que sua fé não está mais sendo guiada por sensação, mas está sendo convidada a se firmar por confiança. O problema é que o coração humano confunde silêncio com rejeição. Quando não sente resposta, imagina ausência. Quando não vê direção, pensa em erro. Mas o Espírito Santo age exatamente nesse espaço desconfortável, onde você não pode mais depender do que sente, nem do que entende. Ele começa a trabalhar em camadas mais profundas, onde decisões são formadas antes mesmo de serem percebidas conscientemente. Se você sente que sua fé está estranhamente estável, mesmo sem respostas, isso não é vazio. É ajuste. É Deus ensinando você a caminhar sem precisar de aplausos espirituais, sem precisar de sinais constantes, sem precisar de urgência. E isso prepara algo muito maior do que você imagina. Existe um padrão silencioso no agir de Deus que quase ninguém percebe enquanto está vivendo. Antes de revelar a direção, Ele costuma retirar a clareza. Não porque queira confundir, mas porque clareza excessiva pode criar dependência emocional e não confiança verdadeira. Quando tudo está claro demais, o coração se apega ao entendimento, não à presença. Deus sabe que muitas decisões tomadas apenas com base em explicações ainda não estão prontas para suportar o peso do propósito. Por isso, Ele começa a fechar o acesso às respostas rápidas. Não fecha a comunhão,
fecha a necessidade de controle. O Espírito Santo passa a trabalhar num nível mais profundo, onde você já não escolhe apenas pelo que faz sentido, mas pelo que permanece de pé, mesmo sem explicação. Esse processo é desconfortável, porque toca no ponto mais sensível do ser humano, a necessidade de segurança. Quando a clareza some, a ansiedade tenta assumir o comando. A mente quer atalhos, sinais imediatos, qualquer coisa que devolva a sensação de domínio. É exatamente aqui que muitos se movem cedo demais. Não porque ouviram Deus, mas porque não suportaram o silêncio. O silêncio de Deus não é falta de direção, é suspensão da pressa. Ele interrompe o fluxo de respostas para que você aprenda a discernir sem depender de emoções momentâneas. O Espírito Santo começa a reorganizar seus critérios internos. Aquilo que antes parecia urgente perde força. O que parecia essencial começa a ser questionado. Isso não é confusão espiritual, é depuração. Deus retira a clareza externa para fortalecer a escuta interna. Ele ensina você a perceber quando algo não vem dele, mesmo sem ouvir um não explícito. Esse discernimento não nasce da explicação, nasce da convivência silenciosa. É nesse estágio que a fé deixa de ser reativa e começa a se tornar sólida. Se você sente que Deus não está confirmando nada, mas também não está impedindo, isso é sinal de que Ele está trabalhando antes da decisão, não depois. Ele está ajustando você para que quando a direção vier, você não precise correr atrás dela, nem duvidar no meio do caminho. A clareza virá, mas primeiro vem a formação. E essa formação quase sempre acontece no silêncio. Quando tudo parece parado por fora, algo muito específico está sendo movido por dentro. O Espírito Santo não começa preparando caminhos externos antes de ajustar o interior. Ele trabalha primeiro no lugar que ninguém vê, onde intenções se misturam, onde desejos ainda não estão totalmente alinhados, onde escolhas antigas ainda tentam influenciar decisões novas. Enquanto você sente que não sai do lugar, o Espírito Santo está desmontando pressas que poderiam te levar para direções erradas. Ele enfraquece atrações que não combinam mais com o que Deus quer construir. Não faz isso com choque, faz com desgaste. Aquilo que antes te empolgava começa a cansar. O que parecia essencial começa a perder brilho. E isso gera confusão, porque você não sabe explicar por que já não consegue seguir com a mesma convicção de antes. Esse é o trabalho invisível. Deus não arranca caminhos à força. Ele retira o prazer de continuar neles. O Espírito Santo age silenciosamente para que você não precise ser ferido mais adiante por decisões que hoje ainda parecem boas. Ele protege você do futuro, ajustando o presente sem avisar. Nesse período, você pode até se sentir improdutivo espiritualmente. Parece que não cresce, não avança, não conquista nada novo. Mas, na verdade, você está sendo limpo de excessos. O Espírito Santo começa a reduzir ruídos internos. Opiniões alheias perdem força. Expectativas externas já não pesam tanto. Aos poucos, você começa a perceber que não quer mais qualquer coisa, quer apenas o que vem de Deus, mesmo sem saber exatamente o que é. Esse trabalho não gera testemunhos rápidos, porque não aparece, mas ele sustenta decisões grandes. Pessoas que não passam por esse processo até conseguem avançar rápido, mas não permanecem. Deus prefere te preparar em silêncio do que te expor sem estrutura. Se hoje você sente que perdeu o senso de direção, mas não perdeu a fé, isso é um sinal importante. O Espírito Santo está trabalhando antes que você escolha algo que ainda não está pronto para sustentar. Ele está cuidando para que sua próxima direção não seja apenas correta, mas segura. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus está te protegendo de escolhas que você ainda não percebe que seriam um peso.
Existe um ponto em que Deus não muda as circunstâncias, Ele muda o que te atrai. Esse é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está preparando sua direção em secreto. Você começa a perder interesse por caminhos que antes pareciam certos. Não porque algo deu errado, mas porque algo dentro de você mudou. E essa mudança quase nunca é consciente no início. O Espírito Santo começa a ajustar seus desejos para que eles não te empurrem para escolhas precipitadas. Ele trabalha no nível do afeto, não da lógica. Por isso você não consegue explicar por que já não sente paz em certas possibilidades. Elas continuam boas no papel, continuam aceitáveis aos olhos dos outros, mas já não encontram espaço no seu interior. Esse realinhamento é silencioso e profundo. Deus não discute com você, Ele desloca você. Aos poucos, você percebe que não consegue mais se empolgar com o que não vem dele. E isso incomoda, porque tira o controle. Você gostaria de ter certeza, de entender o motivo, de ter argumentos claros, mas Deus está ensinando você a confiar mais no discernimento do que na justificativa. Nesse estágio, muitas pessoas tentam se forçar a continuar onde já não pertencem. Insistem por medo de perder tempo, por receio de parecer instáveis, por pressão externa. Mas quanto mais insistem, mais cansadas ficam. Não é falta de força, é falta de alinhamento. O Espírito Santo não tira sua capacidade, ele muda sua direção interna. Esse processo prepara você para escolhas que exigem maturidade emocional e espiritual. Quando Deus muda o que te atrai, Ele está garantindo que sua próxima decisão não será movida por ansiedade, carência ou comparação. Será movida por paz, mesmo antes de fazer sentido completo. Se você sente que algo dentro de você está diferente, mesmo sem saber explicar, não ignore. Esse desconforto não é sinal de perda, é sinal de ajuste. Deus está te ensinando a reconhecer a direção antes de reconhecê-la com palavras. E quando esse realinhamento termina, a direção não precisa ser forçada. Ela simplesmente se torna óbvia para o seu espírito. Há um tipo de escuta que só nasce quando o barulho termina. Enquanto Deus responde a tudo, o coração aprende a esperar sinais. Quando Ele silencia, o coração aprende a discernir. O Espírito Santo não quer apenas que você ouça palavras, Ele quer formar em você sensibilidade. E sensibilidade não se constrói com excesso de informação, mas com atenção. Deus silencia para que você pare de buscar confirmação em todo lugar. Ele interrompe a necessidade de validação constante para fortalecer a percepção interna. Nesse período, você percebe que nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Algumas ideias até soam corretas, mas não carregam paz. Outras parecem simples demais, mas permanecem firmes dentro de você. Esse treinamento é sutil. O Espírito Santo começa a mostrar o que não vem dele antes mesmo de revelar o que vem. Você aprende a reconhecer o peso de uma decisão antes de dar o primeiro passo. Aprende a perceber inquietações que antes ignorava. Isso não acontece de forma repentina. É um aprendizado construído no silêncio. Muitos confundem esse estágio com estagnação espiritual. Acham que estão parados porque não sentem grandes emoções, mas, na verdade, estão sendo treinados para não depender delas. Deus prepara você para momentos em que decisões importantes precisarão ser tomadas sem aplauso, sem sinal visível, sem confirmação externa. Quando Deus silencia, Ele está refinando sua escuta. Ele está ensinando você a perceber sua direção não apenas no que é dito, mas no que permanece em paz dentro de você. Esse tipo de discernimento protege você de decisões impulsivas e de caminhos que parecem certos, mas não sustentam o propósito. Se hoje você sente que precisa pensar mais antes de agir, que algo dentro de você pede cautela, isso não é medo.
é maturidade sendo formada. O Espírito Santo está ajustando sua escuta para que, quando a direção for revelada, você reconheça sem precisar de insistência, sem precisar de prova extra, sem precisar de urgência. Esse silêncio está treinando você para confiar. Deus quase nunca confirma sua presença da forma que esperamos. Ele prefere deixar sinais discretos que só quem permanece atento consegue perceber. Quando você está sendo preparado e não abandonado, algo curioso acontece. A ansiedade diminui antes da resposta chegar. A necessidade de provar algo para os outros perde força. Você começa a aceitar, não saber tudo, sem se desesperar. Um dos sinais mais claros é que você não consegue mais voltar a ser quem era antes. Mesmo tentando, algo dentro de você resiste. Velhos padrões já não encaixam. Antigas soluções parecem superficiais. Isso não é confusão espiritual, é crescimento. O Espírito Santo não permite que você retroceda para lugares que não sustentariam a próxima fase. Outro sinal silencioso é a mudança na forma como você reage. Situações que antes te tiravam a paz, agora apenas te fazem refletir. Você não se tornou indiferente, apenas mais consciente. Deus está fortalecendo seu interior para que sua fé não dependa de estabilidade externa. Ele está te ensinando a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor ainda está indefinido. Quando alguém é abandonado, perde o desejo de buscar. Quando alguém está sendo preparado, continua buscando mesmo sem respostas. Essa constância não vem da força humana. Ela nasce do cuidado silencioso do Espírito Santo, que sustenta você enquanto ajusta detalhes que ainda não podem ser revelados. Também há um afastamento natural de pessoas e ambientes que antes influenciavam demais suas decisões. Não por orgulho, mas por discernimento. Você passa a proteger sua paz, sem saber exatamente por quê. Isso é Deus te ensinando a ouvir menos o ruído externo para reconhecer melhor a direção interna. Se você sente que está em uma fase estranha, onde não há grandes quedas nem grandes conquistas, apenas um processo profundo e silencioso, isso é preparação. Deus não desperdiça tempo nem dor. Ele está formando em você a estrutura necessária para sustentar o que está por vir. E quando a direção finalmente se manifestar, você vai perceber que não começou naquele dia. Ela começou exatamente nesse silêncio que hoje te desafia. Existe um risco silencioso que poucos percebem enquanto atravessam o silêncio de Deus. Não é o risco de esperar demais, é o risco de se mover cedo demais. Quando a ausência de respostas começa a incomodar, o coração tenta resolver sozinho o que só Deus pode direcionar. A pressa surge disfarçada de coragem espiritual, mas na verdade é medo de permanecer no processo. Mover-se antes do tempo quase sempre parece certo no início. A decisão traz alívio imediato, sensação de controle, impressão de avanço. Mas esse alívio não dura. Logo, o peso aparece. O caminho exige força demais, explicações demais, ajustes demais. Não porque seja errado em tudo, mas porque não foi amadurecido no silêncio. Deus usa o silêncio para alinhar você ao destino, não apenas para mostrar o destino. Quando você se move antes, leva consigo partes que ainda não foram tratadas. Leva inseguranças, expectativas desalinhadas, motivações misturadas. O Espírito Santo não impede a força, mas deixa você sentir o desgaste de um passo fora do tempo. Muitos confundem fé com iniciativa precipitada. Acham que agir é sempre sinal de confiança. Mas há momentos em que fé é permanecer. Permanecer sem entender, sem controlar, sem explicar aos outros. Esse tipo de fé forma raízes profundas. Quem aprende a permanecer não se perde quando a direção finalmente se abre. O silêncio de Deus quase sempre termina de forma discreta.
Não vem com impacto, não vem com urgência, não vem com ansiedade. A direção se torna clara por dentro antes de se tornar visível por fora. Quem se move cedo demais perde essa clareza suave e passa a depender de esforço constante para sustentar a escolha. Se hoje você sente vontade de decidir apenas para aliviar a tensão do silêncio, pare. Esse impulso não vem de Deus. O Espírito Santo nunca conduz pela ansiedade. Ele conduz pela paz que permanece mesmo quando o cenário ainda não mudou. Esperar não é ficar parado. Esperar é permitir que Deus termine o que começou em você. Chega um ponto em que a oração precisa mudar de forma para continuar sendo verdadeira. Enquanto buscamos respostas, falamos muito. Quando buscamos alinhamento, aprendemos a nos calar. Essa mudança não é desistência, é maturidade espiritual. O Espírito Santo conduz você para uma oração mais profunda, onde o pedido deixa de ser direção imediata e passa a ser disposição interior. Essa oração nasce quando você percebe que não precisa convencer Deus de nada. Ele já sabe onde você está, já conhece seus limites, já enxerga o futuro com clareza. O que ele forma nesse momento não é informação, é postura. Uma postura de entrega real, onde você diz com o coração aquilo que talvez ainda não consegue dizer com palavras. Que confia, mesmo sem entender. Que permanece, mesmo sem sentir, que aceita não controlar. Quando a oração muda, algo se organiza por dentro. A ansiedade começa a perder espaço. A necessidade de resposta urgente se dissolve. Você não ora mais para forçar uma manifestação, ora para manter o coração disponível. E essa disponibilidade é o terreno onde a direção nasce. O Espírito Santo age com liberdade quando encontra um coração alinhado. Não um coração perfeito, mas um coração rendido. Rendição não é passividade, é confiança ativa. É continuar fiel no silêncio, continuar íntegro na espera, continuar sensível, mesmo sem sinais claros. Essa oração não termina com alívio emocional imediato. Ela termina com paz. Uma paz que não depende de saber o próximo passo. Uma paz que sustenta enquanto o passo não vem. É assim que Deus prepara você para reconhecer a direção quando ela surgir. Porque quem ora por alinhamento não precisa de urgência. Precisa apenas permanecer. A maior parte das pessoas acredita que a direção de Deus começa quando algo muda do lado de fora. Uma porta se abre, uma resposta chega, uma decisão se esclarece, mas na verdade a direção quase sempre começa antes, em um lugar invisível. Ela começa quando você já não precisa correr, quando a ansiedade já não governa, quando o coração está firme o suficiente para não se mover apenas para sair do desconforto. Nesse ponto, algo se estabiliza dentro de você. Não é certeza absoluta, nem empolgação espiritual. É uma convicção silenciosa de que você não está atrasado, nem esquecido. Você entende, mesmo sem palavras, que Deus está no controle do tempo e que sua vida não está parada, apenas está sendo alinhada. A direção de Deus não chega competindo com o silêncio. Ela nasce dele. Quando o Espírito Santo termina o trabalho interno, o próximo passo deixa de ser pesado. Ele não exige esforço exagerado, nem explicações intermináveis. Ele se apresenta com naturalidade, como algo que já vinha sendo preparado há muito tempo. É por isso que quem aprende a respeitar o silêncio não se desespera quando ele termina. Não se move por impulso. Não precisa provar nada. Apenas reconhece. Reconhece porque o coração já foi treinado, a escuta já foi refinada e os desejos já foram realinhados. Se hoje você ainda não enxerga claramente o caminho, mas sente paz em permanecer, isso já é direção em formação. Deus não desperdiça processos.
O que ele prepara em secreto sustenta o que ele revela em público. E quando o próximo passo finalmente se tornar visível, você vai perceber que ele não começou naquele dia. Ele começou exatamente aqui, nesse silêncio que te formou, te protegeu e te amadureceu. Chega um momento em que o silêncio deixa de ser um teste e se revela como um presente. Não porque todas as respostas aparecem, mas porque você já não precisa delas para permanecer em paz. O propósito do silêncio nunca foi te confundir, foi te formar. Foi retirar dependências, ajustar expectativas, fortalecer raízes que não poderiam ser construídas em meio ao barulho. Quando o silêncio cumpre seu propósito, você percebe algo simples e profundo. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse processo. Sua fé está menos ansiosa. Sua escuta está mais sensível. Suas decisões já não nascem da urgência, mas da convicção. Mesmo sem saber todos os detalhes do caminho, você confia em quem te conduz. Deus nunca esteve distante. Ele esteve próximo o tempo todo, trabalhando onde ninguém aplaude, onde ninguém vê, onde nem você mesmo percebeu. O Espírito Santo cuidou de você enquanto você achava que estava parado. Ele te protegeu de escolhas prematuras, de caminhos que não sustentariam o que Deus quer fazer através da sua vida. Agora, quando a direção começar a se mostrar, ela não virá como surpresa, mas como confirmação. Seu coração reconhecerá antes que sua mente entenda. E você não precisará correr, nem provar, nem explicar. Apenas caminhar. Caminhar com a segurança de quem foi preparado no secreto. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. O silêncio não foi castigo, foi cuidado, foi amor, foi formação. E aquilo que Deus prepara em silêncio, ninguém consegue impedir quando chega o tempo certo. Se esta mensagem falou com o seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também estão vivendo um tempo de silêncio e precisam dessa palavra. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio e oro por cada um com muito respeito e cuidado. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa sentir que Deus não o abandonou. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para caminharmos juntos em oração, fé e crescimento espiritual.